Tudo bem, pessoal? Claudemir, tudo bem, querida professora? Pessoal, eu fiz aqui um compilado de algumas pesquisas e o foco é o texto que a professora, o foco foi o texto que a professora sugeriu e que cabe a mim trazer aqui uma explicação. Eu não sei se fiz errado, se entendi errado, mas eu entendi que o foco seria a diferença cognitiva, mas na questão de gênero. Portanto, eu fiz baseado na questão de gênero. Tá bom, querida professora, queridos alunos? Eu vou tentar aqui rapidamente, nesse tempo aí de 15 minutos, né, a gente trazer aqui as informações que eu consegui, tá bom? Com alguns grifos aí da minha parte. Analisando diferenças cognitivas. Analisando um texto que retirei da página 288 do livro Fundamentos da Neuropsicologia, de A.R. Luria, que foi um texto que a professora mandou para nós, né? Agnósia, talvez uma colega ou um colega vai dizer com mais propriedade, falar com mais propriedade sobre o assunto, que diz: os psicólogos que estudam o processo concreto de pensamento são unânimes em supor que o pensamento surge apenas quando o indivíduo tem um motivo apropriado que torna a tarefa urgente e sua solução essencial. E quando a pessoa é confrontada com uma situação para a qual ela não possui uma solução já pronta, ou seja, uma solução inata, habitual. Esta proposição básica pode ser formulada em outras palavras, dizendo-se que a origem do pensamento é sempre a presença de uma tarefa. Com isso, o psicólogo quer dizer o problema que o indivíduo deve resolver é fornecido em certas condições, que ele deve primeiramente investigar, a fim de descobrir o caminho que conduz a uma solução adequada. O estágio seguinte, que segue imediatamente à descoberta dessa tarefa, não é, portanto, uma tentativa direta para responder adequadamente, mas sim um refreamento de respostas impulsivas, aquele ato impulsivo que de vez em quando acontece com a gente, né? E acaba a gente errando. Né? Mas o motivo o motivo não é, portanto, uma tentativa direta para responder adequadamente, mas sim um refreamento de respostas impulsivas, a investigação das condições do problema, a análise de seus componentes, o reconhecimento de seus aspectos mais essenciais e das suas correlações recíprocas. Perdoe, pessoal, que eu ainda estou me habituando a esse negócio de computador, tá bom? Dessas coisas modernas. Esse trabalho de investigação preliminar das condições do problema é um passo vital e essencial em qualquer processo concreto de pensamento, sem o qual presta atenção, nenhum ato intelectual poderia ocorrer. Então eu cheguei à conclusão, lendo esse artigo, de que o cérebro humano adulto, e em condições normais, ele pode produzir, independente de gênero, pensamentos que o levem a analisar, concluir e realizar tarefas. Beleza? Ser inteligente independe de gênero. Pensamentos que o levem a analisar, concluir e realizar tarefas, viu? Então isso aí é independente de gênero. À medida que o ser humano interage com o ambiente, ele aprende com o que lhe é novo, se adapta e é capaz de resolver qualquer discrepância que surgir durante essa interação com o meio. Isso aí foi também um grifo meu. Na página 40 do artigo de Antônio Roazzi, que também é outro artigo que a professora enviou para um outro colega falar com propriedade, diz o seguinte: a psicologia cognitiva busca identificar os elementos estruturais, esquemas lógicos e processos de funcionamento da atividade mental na tentativa de criar uma visão sistêmica da inteligência baseada em mecanismos cognitivos, sua arquitetura e sua dinâmica. A partir desse paradigma essencial derivam diversas escolas específicas que eu quero que você preste atenção nessas escolas, sendo algumas das mais proeminentes a escola de processamento da informação. Ela explora as categorizações lógicas da atividade mental e procura compreender como o indivíduo busca e processa informações consideradas relevantes para a solução de uma dada tarefa ou problema. Lembrando que a informação disponibilizada pelo ambiente é processada através de uma série de sistemas de processamentos, como, por exemplo, atenção, percepção, memória de curto prazo. A gente já estudou isso no primeiro período. Por exemplo, né,
aliás, já falei dos exemplos aqui. O ser humano tem que executar um determinado número de operações mentais para realizar um determinado comportamento, uma determinada ação motora. E para isso ele utiliza as informações disponíveis do exterior. Aqui também eu não vejo diferenças, eu não observo aqui diferenças entre homem e mulher, né? Desenvolvimento é outra escola. Ela propõe modelos de cognição humana fundamentados na dinâmica da evolução das estruturas, esquemas e processos mentais de um indivíduo ao longo de sua vida. Eu pesquisei aqui na Wikipédia, e segundo a Wikipédia, o desenvolvimento cognitivo é um campo de estudo da neurociência e psicologia focada no desenvolvimento de uma criança. Mais uma vez, o gênero não está em foco. Em termos de processamento de informações, recursos conceituais, habilidade perceptiva, aprendizagem de línguas e outros aspectos do desenvolvimento do cérebro em relação ao ponto de vista de um adulto. Neste caso também, eu não sei se vocês percebem, não existe a questão de gênero. Outra escola, lógica mental. Essa escola procura caracterizar as operações lógicas mais básicas da inteligência humana, comuns a toda a humanidade, como, por exemplo, desde a mais simples até as mais complexas. Cada decisão é tomada após analisar uma ou mais condições. Se você pretende sair então você deve decidir se veste ou não um casaco, né, ou agasalho, né? Você vai observar as condições, né? Você vai avaliar se está quente, se está frio o tempo. Se está frio, convém vestir o casaco. Se está quente, pode dispensar. Para fazer uma ultrapassagem, também outro grifo meu, você deve avaliar se algumas condições da pista, se a velocidade do seu carro é maior do que o veículo que vai ultrapassar, se na pista contrária não vem nenhum veículo, se não tem nenhuma curva logo adiante, não é verdade? E uma série de outras condições igualmente importantes. Mas, em qualquer caso, decisões são baseadas em condições. Essa escola procura descrever todos os processos mentais observáveis como sendo uma combinação de tais operações básicas. As virtudes da abordagem cognitiva dos seus paradigmas asseguram o potencial para uma compreensão bastante ampla e abrangente da inteligência, muito embora não garantam que todas as teorias reproduzidas venham a realizar tal potencial. Isso, ao meu ver, também independe de gênero. Eu encontrei no portal PERMED, eu deixo aqui o link para vocês, e é muito importante vocês avaliarem também, o seguinte artigo: a diferença no cérebro de homens e mulheres. Esse artigo ele pertence a um moço, né, e eu vou colocar aqui para vocês também, eu vou corrigir, eu me esqueci, e eu vou colocar para vocês aqui. Ele pertence a BBC, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui para vocês. Ele é da doutora Caroline Mafra de Carvalhais Marques. E ela fala, apesar de ser uma médica muito conceituada, ela fala sobre neurologia. Buscar justificativas biológicas que expliquem as diferenças entre homens e mulheres é objeto de estudo há muito tempo, assim que resultados de pesquisas são publicados, independente dos inúmeros vieses que contêm programas de televisão, jornais e até mesmo conferências sobre lideranças que polemizam o assunto. Certa ocasião, em 2010, um programa de televisão norte-americana declarou que os homens teriam 6,5 vezes mais massa cinzenta do que as mulheres, enquanto as mulheres teriam 10 vezes mais matéria branca do que os homens. A partir daí surgiram argumentos sobre talentos nos homens, na matemática, capacidade das mulheres em realizar multitarefas. Para que tal assertiva fosse verdade, isso eu achei engraçado, seria necessário que as cabeças das mulheres fossem 50% maiores. Porém, esse raciocínio lógico não surgiu quando gerar audiência a partir de falsas inferências de um estudo questionável era muito mais rentável, dava mais lucro. Eu abro aqui um parêntese para colocar uma situação que eu próprio vivenciei. Numa determinada emissora de televisão, uma determinada apresentadora muito famosa aqui no Brasil, dizia que, pelas estatísticas que possuía no momento, apenas 30% dos acidentes em veículos são causados pelas mulheres. Com isso, ela queria provar que os homens são mais imprudentes no trânsito, ou que as mulheres
são mais superiores no trânsito. Porém, sem analisar a informação seguinte que ela mesma deu, ela complementou dizendo que apenas 30% dos motoristas são mulheres. Isso é verdade, eu pesquisei também, é 30%. Bem, segundo dados do Ministério da Infraestrutura, do Denatran, mostram que o Brasil conta com aproximadamente 74 milhões de condutores habilitados. Se 30% são mulheres, então, fazendo a conta, 22,2 milhões de mulheres estão no volante. Segundo o portal do trânsito, de janeiro a março de 2020, deste ano, gente, olha que triste, antes das medidas de isolamento serem implementadas no Brasil, foram registrados 89.028 acidentes de trânsito. É muito, né? 9.298 mortes, 59.726 com invalidez permanente. É triste isso, né? A pergunta é, se apenas 30% das mulheres são motoristas e provocam 30% dos acidentes, qual a porcentagem se elas fossem 50%? Ou 90%? Ou 15%? Ou 5%? Logicamente, né, seria igual. Se ela fosse 50%, 50% dos acidentes seriam provocados por elas. 10% dos acidentes seriam provocados por ela. Creio que, sem perceber, a apresentadora só enfatizou a igualdade de gênero quanto ao problema de trânsito. Vocês também não acham isso? Então, nós somos iguais, pessoal. Iguais. Voltando ao artigo da doutora Caroline. Como se pode perceber, a história da pesquisa acerca das diferenças entre sexos é repleta de interpretações errôneas, inferências falaciosas, viés de publicação, intervalos de confianças fracos. A neurocientista Gina Rippon, eu quero que vocês pesquisem bem, essa menina tem um livro extraordinário, foi a que mais me chamou a atenção para essa questão de supostas diferenças cognitivas de gênero. Uma das principais vozes nesse assunto aponta muitos desses exemplos em seu livro The Gender Brain, não sei se a minha pronúncia está correta. A autora afirma que se cria um ciclo eterno de falsas explicações. Essa caça por diferenças cerebrais tem resistido eras, explodindo agora nos últimos 30 anos, com o uso da ressonância magnética. No entanto, como revela o livro de Rippon, não se identificou até o momento diferenças significativas entre gêneros de homens e mulheres, pessoal. Um pequeno estudo da Nature B.A. Schawitz, está aqui a sugestão, né? Declarou que o processamento da linguagem não é distribuído tão uniformemente nos hemisférios cerebrais das mulheres como é nos homens. Porém, uma grande meta-análise de 2008, E.R. Summer e tal, está aqui, meus queridos, prova que a declaração não é válida. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Pensilvânia elaboraram um estudo de ressonância magnética que imprimiu uma imagem comparativa dos cérebros dos homens e mulheres e os relacionava às linhas de metrô. As conexões nas mulheres são, em sua maioria, entre os hemisférios e nos homens dentro de cada hemisfério. O estudo, entretanto, omitiu a grande maioria das conexões que não diferiram entre os participantes adolescentes. Alguns vieses também não foram controlados, como o volume do cérebro entre os gêneros e as diferenças com idade e desenvolvimento. Isso realmente não é válido, né, pessoal? Observam-se sim algumas diferenças, porém não quanto ao gênero. De fato, o volume da massa cerebral aumenta com o tamanho do corpo. Além disso, a proporção de substância cinzenta para a substância branca ou a área da secção transversal do corpo caloso aumenta de forma não linear com o tamanho do cérebro. A mensagem central de Rippon em seu livro é de que um mundo de gênero produzirá um cérebro de gênero. Segundo a neurocientista, procurar diferenças constitucionais entre homens e mulheres é o que se espera de uma sociedade em que o machismo perdura pelos séculos. Vou abrir aqui outro parênteses para ler um texto do site BBC Future, onde o autor David Robson argumentou usando também como referência a doutora Rippon. Ela é extraordinária. Eu peço um pouquinho de tolerância, professora, por gentileza, para eu poder ler e finalizar essa minha apresentação. Sobre o fato determinante que para ela, a doutora Rippon, foi determinante para que ela entrasse nessa guerra
de dirimir estas que, segundo ela, são falácias sobre diferenças cognitivas do gênero. E eu, particularmente, concordo. Quando conheci David, falando aqui, querido, como é que é o nome dele mesmo? David Robson. Quando conheci a neurocientista cognitiva Gina Rippon, ela me contou um caso que ajuda a ilustrar como as crianças podem ser expostas desde cedo a estereótipos de gênero. Diz a doutora Rippon. Em 11 de julho de 1986, quando ela deu à luz a sua segunda filha, o jogador inglês Gary Lineker marcou uma série de gols contra a Polônia na Copa do Mundo de futebol masculino. Naquele dia nasceram 9 bebês na maternidade. 8 deles receberam o nome de Gary. Rippon se lembra de estar conversando com uma das mães quando ouviu o choro dos bebês se aproximando. Provavelmente as enfermeiras estavam trazendo os bebês. Com um olhar de aprovação, a enfermeira entregou um Gary enrolado em uma manta azul, né, para a sua vizinha. Ele tinha um par de pulmões e tanto, diz a enfermeira. Nas palavras dela. Já a filha de Rippon, que estava fazendo exatamente o mesmo barulho, ou seja, chorando, foi preterida com um ar de desprezo. Ela é a mais barulhenta do grupo, não parece uma mocinha, afirmou a enfermeira. E assim, aos 10 minutos de vida, minha filha recém-nascida sentiu pela primeira vez como nosso mundo é sexista, relembra Rippon. Rippon passou décadas questionando a ideia de que os cérebros dos homens e mulheres são fundamentalmente diferentes. As conclusões ela apresenta de maneira convincente em seu 9º livro, The Gender Brain, O Cérebro Sexista em Tradução Livre. O título pode gerar uma certa confusão, já que o argumento da autora se baseia no fato de que não é o cérebro humano que é inerentemente sexista, mas o mundo em que somos criados. E eu, mais uma vez, concordo com ela. Sugestões sutis de como um homem e uma mocinha devem se comportar desde o momento do nascimento moldam nossas atitudes e habilidades, o que outros cientistas interpretam como diferenças intrínsecas e inatas. No livro, Rippon revela a frustração de que este argumento ainda precisa ser defendido em pleno ano de 2020 e classifica grande parte das teorias sobre diferença de gênero como mitos do tipo bate-martelo, que é um jogo infantil. Eles continuam vindo à tona sobre outras formas, não importa com que frequência sejam desmentidos. E nisso ela tem tentado fazer a parte dela, né, gente? Estamos analisando essa questão se os cérebros masculinos são diferentes dos cérebros femininos há cerca de 200 anos, diz ela. E de vez em quando há um novo avanço na ciência ou na tecnologia que nos permite revisitar essa questão e nos faz perceber que algumas das certezas do passado estão claramente equivocadas. Pessoal, já tem 18 minutos, eu agradeço, tenho muito mais coisas que eu vou enviar para a professora, eu agradeço aqui até a tolerância de vocês, mas eu não vou ler, né? Eu estava exatamente na metade do compilado que eu fiz, achei que dava tempo, não deu, portanto me perdoem. E valeu, eu vou colocar aqui a íntegra daquilo que eu preparei. Se a professora achar por bem, a gente faz um outro vídeo, daí de uns 20, 25 minutos, para poder a gente colocar tudo aí para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, valeu!